Então, continuem brigando, desgraçados. Briguem. Ontem eu expliquei em detalhes a razão do Lula querer o Toffoli fora do Supremo Tribunal Federal. E nos bastidores de Brasília parece que o Toffoli concorda comigo. Afinal, a gente tem. Eu tô virando quase que assessor de imprensa da Malu Gaspar. Eu vou mandar uma mensagem: Malu Gaspar, por favor, me deixe em paz. Eu não consigo parar de colocar as suas reportagens no Paulo Figueiredo Show. Se o Paulo Figueiredo Show ficar repostando a Globo News, daqui a pouco eu vou ficar desempregado. E vejam essa reportagem da Malu Gaspar mais uma vez. O título é: a aliados, Toffoli atribui a Lula entrega de relatório da PF sobre o celular de Borcara ao STF. O que ela cita na matéria é que o Toffoli tem supostamente falado às pessoas que são mais próximas dele que o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, agiu a mando do Lula quando enviou ao Fachin o dossiê com as ligações e mensagens que ligam o Toffoli ao Vorcaro. O que é determinante, foi determinante na queda dele da relatoria do caso Master. Não só isso, mas horas antes do Toffoli deixar a relatoria do processo contra o Master, o Lula se reuniu com o Paulo Gonet e teria cobrado uma apuração rigorosa das fraudes do Banco do Vorcaro. O que, caso se concretize, tem um enorme potencial de fechar com a vida não só do Toffoli, como também do Alexandre. E tudo isso muito por mágoa que o Lula tem em relação ao Toffoli da época da Lava Jato, quando não somente o Toffoli votou para manter o Lula preso, mas como também protelou uma decisão onde o Lula pedia para ir ao enterro do seu irmão. Falei que era o neto, mas era o irmão. Falei ontem no programa neto, mas a gente apurou, era o irmão, o Vavá, em São Bernardo do Campo. O Toffoli demorou em dar a decisão e ela saiu minutos antes do enterro, o que fez com que o Lula não pudesse ir. Mas não é só o Toffoli que percebeu que tem gente querendo derrubar ele. Eu citei aqui a reportagem do Álvaro Gribel para o Estadão. E nela, vocês deveriam valorizar a minha insalubridade de ler essas porcarias. Vocês deveriam, eu leio, a minha equipe lê, para que você não tenha que ler. E o que diz a reportagem, a coluna de opinião do Álvaro Gribel no Estadão? Tem um trecho que eu trago para vocês. Abre aspas. Moraes acredita estar sendo perseguido por integrantes do governo Lula. Moraes, não mais Toffoli, Moraes. Resta saber por quais motivações. E isso fica evidente sobre a ordem dada à Receita Federal para investigar a quebra de sigilo fiscal de integrantes da corte, mas com o recorte de 2023 para cá. Ou seja, não houve suspeitas por parte do Moraes sobre a atuação do órgão no governo Bolsonaro. O que, segundo, continuo lendo aqui, o que se comenta nos corredores de Brasília é que Moraes faz parte de um grupo de autoridades próximas ao banqueiro Daniel Vorcaro, ao lado também de ministro do STF, ao lado também ministro do STF, Dias Toffoli, e de políticos como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Lembre que eu falei do Alcolumbre aqui ontem. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e o atual presidente da Casa, Hugo Mota. A lista incluiria dezenas de deputados e senadores que, direta ou indiretamente, surfaram na onda do crescimento do Master nos últimos anos. Continua. O que não para em pé na conduta de Moraes é o uso do inquérito das fake news, que tem a ver com a tentativa de golpe por parte do Bolsonaro em 2022. Como é que o cara escreve uma merda dessa, né? Como é que o cara senta no computador e fala assim, o inquérito das fake news tem a ver com a tentativa de golpe por parte de Bolsonaro em 2022. Aí você fala assim, mas o inquérito foi aberto em fevereiro de 2019. Ah, é? O cara tem que ser quase que um ruminante para escrever um troço desse. Uma pessoa, eu sempre falo, uma pessoa dessas não derrubem perto de um gramadinho, porque a pessoa corre o risco de ficar ali pastando grama o dia inteiro. Mas o fato ao qual ele chama atenção aqui, que nos interessa,
A Bíblia ensina que a verdade pode sair até da boca de um jumento. É, a verdade é que, de fato, a investigação é só do governo Lula para cá. Então, como é que ele está no inquérito das fake news aberto em 2019? Quando o Lula, acho que estava até na prisão. Vejam a situação caótica de Brasília. Cara, o Daniel Vorcaro tocou um horror tão grande no sistema que eu acho que ninguém seria capaz de prever isso. O Toffoli está dizendo que o Lula vendeu ele. Agora o Alexandre também, segundo o Estadão, acredita estar sendo perseguido pelo governo Lula. Os dois que colocaram ele lá. Os registros históricos da União Soviética são claros. Eles dizem que o Stalin, antes de praticar os seus expurgos, estava em um estado de paranoia que o fez ver inimigos em todos os cantos. Do dia para a noite, os revolucionários mais leais viraram inimigos mortais. E aí o que se seguiu foi uma luta sanguinária dentro do sistema. E me parece que, de maneira talvez menos violenta, é isso que está acontecendo agora. O Lula tem receio de ser derrubado pelo Centrão e pelo STF. E não seria a primeira vez, já foi uma vez. Né? Alguns ministros do STF estão certos de que o Lula quer derrubar eles. Os políticos de Centrão estão aterrorizados com o conteúdo do que pode sair do celular do Vorcaro, que, por sua vez, é um membro da elite que financiava esses caras e concorrente de outros membros da elite que financiavam esses caras. A gente viu agora o medo do Centrão no caso do Ruedo do Ciro Nogueira. Estamos vendo a Receita Federal e a Polícia Federal se revoltando e morrendo de medo ao mesmo tempo contra o Toffoli e o Alexandre. E assim nós temos o maior caos dentro do sistema que nós já presenciamos até agora. E quanto mais, eu volto a dizer, eu falo isso sempre, quanto mais focados em se degladiarem, em promoverem expurgos internos, menos focados eles estarão em derrubar o nosso amigo Flávio. Então, continuem brigando, desgraçados, briguem. Até porque se eu tivesse devendo no caso do Banco Master, eu estaria preocupado. Afinal, o André Mendonça disse que a Polícia Federal vai ter carta branca para investigar o caso do Banco Master. Algo que não tinha com o Toffoli. E a CPMI do INSS, não confunda com a do crime organizado, com a CPI do crime organizado, uma outra CPI, no caso uma CPMI do INSS, antecipou o depoimento do Daniel Vorcaro para a próxima segunda-feira.